O poder de fato corrompe as pessoas? Como um líder revolucionário se torna um autoritário? Essas são algumas das várias perguntas quando estudamos mais a fundo a biografia de Joseph Stalin, o principal líder da União Soviética e um dos principais personagens do século XX. Como vocês podem imaginar, falar sobre Stalin é bem delicado e que dificilmente eu vou conseguir fazer isso sem ser xingado. Isso acontece porque, recentemente, o debate sobre líderes socialistas e comunistas veio à tona novamente, e os ânimos ainda estão à flor da pele. Se você está chegando agora no História em Meia Hora, saiba que eu sempre baseio o meu conteúdo em fontes e em autores que sejam confiáveis e respeitados. E eu digo isso porque eu não quero convencer você a nada, eu só quero falar de história aqui. Bem, além disso, quando temos uma missão difícil como essa, que é fazer a biografia de uma pessoa como Stalin, eu creio que a melhor ferramenta para isso seja a própria história, porque através dela podemos ver as complexidades e as incoerências daqueles mitos que gostamos de abraçar e acreditar, mesmo que muitas vezes não seja bem a verdade. E não me entenda mal, eu não acho que o meu conteúdo é imparcial, definitivamente não. Ele é parcial, mas eu tento ao máximo tirar essa parcialidade dele, mesmo sabendo que é uma tarefa impossível. Mas como eu quero falar com pessoas de espectros políticos diferentes, eu pretendo com esse episódio ser o mais factual possível, porque você vai tirar as conclusões sobre esse episódio, independentemente de eu tentar convencê-lo de algo ou não. Então eu quero te dar as munições para que você tire as conclusões de forma menos enviesada possível. Afinal, a minha ideologia, o que eu acredito, não é baseada em paixão, e sim no que eu acredito ser certo. Então, se eu passar a verdade para vocês, vocês vão tirar as mesmas conclusões que eu tirei quando eu estudava sobre Stalin. Ou não, né? Sei lá. A vida de Stalin é marcada pela trajetória da sua família. Os seus pais se casaram em maio de 1872, no estado da Geórgia, região que pertencia ao Império Russo. Ambos eram pessoas bem simples, com poucas condições financeiras. O senhor Bezarion Jugasvili, o nome é complexo, né? A gente é russo, né? O senhor Bezário era um sapateiro e a sua esposa, chamada Ketevan Geladze, trabalhava como costureira e passadeira. Nos primeiros anos do seu casamento, o casal engravidou 2 vezes, mas em ambas as vezes os bebês vieram a falecer com poucas horas de vida. A Rússia, ou melhor, o Império Russo naquele período, estava vivendo sob condições precárias e, além de sofrer da falta de recursos, a população ainda precisava encontrar soluções para vencer o frio daquela região. E por esse motivo, era bem comum que bebês, ou às vezes a própria mãe, morressem no parto. Nos anos seguintes, o casal se mudou para a cidade de Gori, ainda na Geórgia. No dia 18 de dezembro de 1878, o casal dá à luz a uma criança, o jovem Iosif, ou Joseph, Vissarionovich Duzgashvili, que ficará conhecido na história como Stalin. Mais à frente vocês vão entender de onde que veio esse nome. Iosif foi a única criança a ter sobrevivido aos primeiros dias e assim conseguiu se desenvolver bem, apesar de ter alguns problemas de saúde. A pequena família morava em uma casa muito simples no centro da cidade. Os biógrafos de Stalin contam que essa pequena casa tinha apenas 2 cômodos e o telhado era feito de argila e tinha diversos buracos. Agora você imagina morar numa casa como essa e ainda assim viver em uma região que pode chegar a temperaturas de menos 2 graus Celsius. Além de ser uma cidade fria, Gori era um local de grande diversidade étnica dentro do Império Russo. Ali tinham famílias de origem gregoriana, como a de Joseph, mas também moravam muitos judeus, armênios e russos. Parte dessa diversidade cultural era positiva por integrar várias formas de vivência, e isso também refletia na economia, uma vez que cada família contribuía com um determinado conhecimento específico. O pai de Joseph, por exemplo, até conseguiu por algum tempo ficar bem financeiramente a partir do seu trabalho. Mas quando o pequeno Joseph nasceu, a família começou a enfrentar alguns problemas financeiros, e isso o levou para o vício em álcool. Infelizmente, é muito improvável que uma história que comece dessa forma termine bem, e com Joseph não foi diferente. O Sr. Bezarion violentava constantemente a sua esposa e batia no seu filho, ainda pequeno. Por conta do seu envolvimento com álcool e com comportamento violento, os trabalhos começaram a atrasar e a crise financeira só se agravou.
O casal só se separou em 1893, quando Joseph tinha 5 anos de idade e viu seu pai ir embora para sua cidade natal. No que temos registro, Bessarion não conseguiu mudar de vida e morreu em 1909 durante uma briga em um bar. Como vocês podem imaginar, Joseph não tinha boas lembranças do pai, e os anos de violência e abuso o seguiram por muitos anos. Aqui eu preciso abrir um parênteses, assim como eu faço em outros episódios também. Temos que tomar bastante cuidado quando vemos que um determinado personagem sofreu algum tipo de abuso na infância, porque automaticamente levamos isso para sua vida adulta, para justificar de alguma forma os seus atos de autoritarismo e de violência. Uma coisa não necessariamente está ligada à outra, e mesmo que com certeza tenha algum tipo de influência no indivíduo, não é o suficiente. De qualquer forma, após o divórcio dos pais, Joseph e sua mãe passaram a viver como andarilhos, morando em 9 quartos diferentes nos próximos 10 anos. Um dos lugares que eles conseguiram abrigo foi na casa do padre Christopher Charkiviani, que era amigo da família há muito tempo. Ter que mudar várias vezes de casa não foi o único problema que o jovem Joseph e a sua mãe tiveram ao longo da vida. O próprio Joseph, com apenas 7 anos de idade, contraiu varíola e ficou com uma série de manchas em seu rosto. Depois de ter se recuperado da doença, algum tempo depois, o menino foi atropelado por uma carroça e isso deformou um pouco o seu braço esquerdo. Quem segurou as pontas nesse momento foi a sua mãe, Katevan, conhecida também como Keke. Depois de muito esforço, ela conseguiu mandar o seu filho para uma escola, algo que era extremamente raro e difícil caso você pertencesse às classes mais baixas do Império Russo. Aos 10 anos de idade, Joseph Stalin tinha acabado de entrar na escola da igreja de Gori, e tudo estava caminhando para que ele optasse pela vida religiosa. Mas através da leitura, a vida de Stalin mudou completamente. A mãe de Joseph era uma mulher extremamente religiosa e muito dedicada à Igreja Ortodoxa Russa e desejava que seu filho seguisse o caminho da religião. Joseph era um ótimo aluno na escola e quando completou 15 anos foi indicado para ir se matricular no Seminário Espiritual de Tiflis. E caso você não saiba, o seminário é um local onde os padres são formados para, em seguida, terem autorização para celebrar missas e outras coisas do tipo. Joseph estava nesse caminho de acordo com os planos da sua mãe. Mas por que ela desejava isso? Além de querer que seu filho mantivesse a mesma fé que ela, estar dentro da igreja, querendo ou não, era uma proteção contra as adversidades que a população estava sofrendo do lado de fora. Como eu disse no começo, a vida da população do Império Russo era bem complicada, mesmo vivendo sob um dos maiores impérios da história. Algumas estimativas mostram que no final do século XIX, quase 80% da população vivia no campo. E dessa população, a imensa maioria era analfabeta. Viver no campo e viver do campo também queria dizer que, por vezes, as pessoas sofreriam com a fome caso as colheitas não fossem satisfatórias, ou algum evento da natureza viesse para complicar as coisas. Quem conta um pouco sobre a forma de vida tanto no campo quanto na cidade é a historiadora Sheila Fitzpatrick, ao dizer que, abre aspas, nas aldeias, os camponeses ainda mantinham suas terras em posse comunal, dividindo os campos da aldeia em faixas de cultivo. Arados de madeira eram de uso compartilhado. Técnicas modernas de lavoura eram desconhecidas nas aldeias e a agricultura não estava muito acima do nível da subsistência. A classe operária urbana ainda estava muito próxima do campesinato. Fecha aspas. Bom, de acordo com esse relato, tanto a vida nas cidades quanto no campo tinha as suas dificuldades. E é por isso que enviar Joseph para a igreja era uma alternativa válida para ele sair desse ciclo, uma vez que o clero da Igreja Ortodoxa Russa era ligado à monarquia. A monarquia russa vai estar intimamente ligada à trajetória de Joseph, e isso vai ficar bem claro na sua adolescência. Durante o governo de Nicolau II, o Império Russo tinha começado um lento e atrasado processo de industrialização no país.
Mas estar aberto a essa nova fase que o mundo estava vivendo também significaria dizer que estava aberto para a chegada de muitas ideologias políticas que já tinham conquistado muito espaço na Europa, como o anarquismo, socialismo, liberalismo e outros. Enquanto o jovem Joseph estava no seminário, ele se mostrou um excelente aluno e seus professores diziam que ele era um aluno muito dedicado. Joseph gostava de escrever e, nesse tempo estudando, criou uma série de poemas e alguns livros sobre a fé ortodoxa. Mas um livro chamado O Capital, de um escritor chamado Karl Marx, mudou completamente a sua vida. Ao ter contato com as obras de Marx, Joseph começou a se interessar pelo socialismo e pelo debate que estava crescendo em sua cidade a respeito da condução da população e como a monarquia czarista vivia muito bem e regada a muita mordomia. Durante o dia, Joseph ficava no seminário, mas à noite ele ia para reuniões clandestinas de grupos que estudavam marxismo e pouco a pouco começavam a se organizar enquanto classe trabalhadora. Esses debates cresceram tanto na Geórgia que no ano de 1898 foi fundado o Partido Operário Social Democrata Russo, que acreditava nas ideias de Marx e que os proletários russos precisavam se organizar para dar início a uma revolução. Todo esse crescimento de ideias fez com que Stalin descobrisse que o seu caminho não estaria mais ligado à igreja, e sim à luta revolucionária. O que ele fez então foi abandonar o seminário em 1899 e se juntar aos seus companheiros ideológicos. Para se sustentar, ele conseguiu um emprego como meteorologista em um observatório na cidade de Tiflis e, no contraturno, ele tinha um grupo de estudos do socialismo. Joseph tinha conseguido se tornar um professor e militante muito influente, que em 1900 foi um dos líderes idealizadores de uma greve de operários na cidade. E isso fez com que a polícia do Império colocasse ele em seu radar. A partir daquele momento, Joseph tinha entrado de vez no movimento revolucionário, que não parava de crescer dentro da Rússia. Pouco a pouco, o sistema político russo, baseado em uma monarquia, estava se tornando cada vez mais fragilizado, conforme a população tomava consciência da condição que vivia. Uma outra figura que estava despontando na liderança desse processo era Vladimir Lenin. E caso vocês queiram um episódio sobre o cara, vai lá no post do Instagram desse episódio aqui sobre Stalin e comenta lá, pô, eu quero um episódio sobre o Lenin e tudo mais, que aí, né, eu vou saber o que vocês querem. Bom, o trabalho de Joseph nos grupos revolucionários consistia em organizar grupos de estudo e de orientação política. Além disso, ele também organizava greves e manifestações contra o governo que não conseguia mostrar à sua população que estava se movimentando para modernizar o país e, consequentemente, melhorar a vida dos seus súditos. Durante esse episódio, Joseph passou a escrever em um jornal chamado Luta Proletária e trabalhou para arrecadar dinheiro para a campanha de Lenin. Como essa atuação política era totalmente proibida pela polícia do czar, por muito tempo Joseph precisou fugir e se refugiar porque a sua atividade era considerada criminosa. A primeira vez que Joseph foi para a prisão foi no ano de 1902, indo para uma penitenciária em Kutaisi, por ser considerada a mais segura. Ali, ele foi condenado a 3 anos de exílio na Sibéria. Ele não cumpriu essa pena porque conseguiu fugir da prisão e se refugiar em uma vila camponesa. E para vocês terem uma ideia, nos próximos anos, Joseph vai ser preso e mandado para o exílio 6 vezes. E dessas 6 vezes, em 5, ele vai conseguir escapar da prisão. Toda essa capacidade de fugir da cadeia vai fazer com que Joseph ficasse muito popular entre os outros militantes do partido. Por conta dessa postura, ele vai começar a ser chamado de Stalin, que em russo significa homem de aço. Eu ainda vou falar mais sobre como esse jovem que vivia escapando da prisão conseguiu se tornar um dos maiores líderes do país e como o significado do seu nome se tornou também um símbolo da União Soviética. Mas me dá um minutinho aí, tá? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre União Soviética, nazismo, crimes, genocídio, memória e estátuas. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade.
Entre em apoia.se/História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora, quanto no @Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Mamãe, lembra-se do nosso czar? Ah, sim, filho, lembro. Pois bem, de certa forma, eu sou o novo czar. Pondo tudo na balança, você teria feito melhor virando padre. Esse diálogo, que inclusive foi muito bem dramatizado, ele supostamente é uma conversa entre Stalin e a sua mãe, em um momento que ele já é o maior líder da União Soviética. Eu não consigo dizer para vocês que esse diálogo realmente existiu, ou se foi algo produzido posteriormente. Mas eu acho ele muito simbólico para falar um pouco mais da figura do Stalin à frente da União Soviética. De acordo com esse trecho, a sua própria mãe estava o repreendendo e desejando que seu filho tivesse percorrido o caminho religioso. Mas por que existe essa decepção por parte da sua mãe e, de certa forma, também por parte dos partidários da mesma corrente ideológica de Stalin? Por que em um momento ele foi ovacionado como líder maior do país e, em seguida, 2 estátuas foram derrubadas? Bom, só vamos conseguir responder essas perguntas e entender esse suposto diálogo olhando para a trajetória política do recém-nomeado Stalin. Como vimos no bloco anterior, ele tinha aderido completamente à luta política e revolucionária. Dentro do partido, ele tinha um trabalho intelectual, escrevendo para o jornal que já tinha uma circulação bem popular, com o objetivo de educar a população, e uma outra frente do seu trabalho estava focada em levantar fundos para Lenin, que era o maior nome do partido. Nesse meio tempo, Stalin também dividiu seu tempo com a formação da sua primeira família. Sim, o homem de aço russo também estava atrás de um par, e conseguiu se casar em 1903, com uma jovem chamada Ekaterina Svandze, com quem inclusive ele teve um filho. Mas, infelizmente, Stalin vai perder sua esposa em 1907, vítima de uma doença. Foi durante a primeira década do século XX que Stalin foi para a prisão uma série de vezes. Mas em uma dessas passagens, enquanto estava afastado, o seu partido se divide em 2 grupos. Mesmo que a monarquia russa estivesse fragilizada, ainda existia muitas dúvidas sobre qual deveria ser o caminho a partir dali e como os revolucionários deveriam atuar. Se você já estudou as revoluções russas, provavelmente já ouviu os termos bolcheviques e mencheviques, certo? Mas você sabe de onde eles surgiram? Bom, durante o afastamento de Stalin por estar preso, o partido rachou em 2, pois os membros discordavam a respeito do futuro que deveria ser tomado. Os mencheviques eram um grupo mais conservador e acreditava que a deposição da monarquia deveria acontecer de forma mais gradual, enquanto os bolcheviques eram mais radicais e acreditavam que as mudanças estruturais só aconteceriam na Rússia se houvesse uma revolução do proletariado contra o czar. Eu acho que é muito importante fazermos essa distinção, porque muitas vezes pensamos que essa divisão dentro do partido só aconteceu depois, em 1917. Mas os grupos contrários à monarquia estavam divididos desde o início das revoltas em 1905.
Como vocês podem imaginar, Stalin ficou do lado dos bolcheviques e, sob a liderança de Lenin, se envolveu ativamente em todo o processo da Revolução Russa. Stalin, que tinha uma personalidade forte e de liderança, conquistava o seu lugar dentro da hierarquia dos bolcheviques. Tanto que, mesmo exilado, em 1912, ele foi convidado a fazer parte do Comitê Central dos Bolcheviques e a ser editor de um jornal revolucionário chamado Pravda. Durante esse período, a Rússia estava passando por um momento de muitos debates e de pressão contra a monarquia, que havia prometido à população que iria criar uma constituição, levando ao fim o Estado absolutista. A ideia era manter uma monarquia, supostamente, mas essa monarquia seria parlamentarista ou uma monarquia esclarecida. Mas, como vocês sabem, esse acordo não foi cumprido. E a tensão dentro da Rússia cresceu até a explosão da Revolução de Outubro em 1917. Durante todos esses anos, Stalin passou exilado em diversos presídios diferentes e editando secretamente artigos para o Pravda. Durante o episódio, eu citei várias vezes os jornais, não é verdade? E hoje em dia pode parecer que essa mídia não tem mais tanta importância, mas por muito tempo os jornais foram uma fonte de disseminação de ideias e até de publicação de artigos e matérias que eram usados de forma educativa. Quando ocorreu a Revolução em 1917, Stalin foi libertado da prisão e pôde voltar a São Petersburgo. Sem o czar no poder, os bolcheviques puderam disputar com outros grupos políticos quem deveria liderar a Rússia nessa nova fase. E para isso, fizeram uma eleição interna para decidirem quem deveria representar os bolcheviques. Não foi nenhuma surpresa Lenin ter vencido essa eleição nos bolcheviques. Mas um fato importante para nós é que Stalin ficou em terceiro lugar nessa votação. Isso mostra para nós como Stalin estava com a moral elevada dentro do partido bolchevique e como a sua atuação durante todos esses anos fizeram com que ele se tornasse uma das figuras mais importantes da liderança interna bolchevique. Eu não vou detalhar como foi esse processo, porque já foi muito falado naquele episódio sobre Revolução Russa. Mas o que precisamos saber nesse momento é que, após a Guerra Civil ter terminado em 1922, o Partido Bolchevique assume o poder, de fato, na Rússia. Quando isso aconteceu, o partido mudou seu nome para Partido Comunista e começou a implementar os projetos para reconstruir o país após os vários anos de guerras, conflitos e disputas sociais. Sob a liderança de Lenin, a Rússia organizou uma nova política econômica, a NEP, e em dezembro de 1922 criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tem um episódio muito bom aqui no feed do História Meia Hora sobre a história da União Soviética. E eu acho que serve muito bem como um ótimo complemento ao que estamos falando aqui hoje. Mas enfim, Stalin sempre esteve ao lado de Lenin e o ajudou a consolidar o poder na nova forma de governo. Enquanto Lenin era o líder máximo da União Soviética, Stalin assumiu o cargo de secretário-geral do Partido Comunista, que tinha como principal objetivo indicar as pessoas que iriam compor o governo. E se liga nisso aqui, molecada, todas as indicações sobre quem participaria ou não do governo passavam pela aprovação do próprio Stalin, rapá. A partir da consolidação e da formação do Partido Comunista, dentro da União Soviética, vamos ver uma face diferente de Stalin. Se até agora falamos de um líder revolucionário que esteve por muitos anos empenhado em transformar o seu país, a partir da tomada do poder, vamos ver ações indo em direção a uma centralização política ao seu redor. Muitos historiadores dizem que esse cargo de secretário do partido foi usado para aprovar pessoas que posteriormente ficariam em dívida com Stalin, e ele iria usar o apoio dessas pessoas para conseguir avançar dentro do partido. O seu plano foi concretizado. E a partir da morte de Lenin em 1924, Stalin sobe ao poder dentro da União Soviética. Stalin, agora à frente da União Soviética, tinha todas as condições de colocar o seu projeto de socialismo em um só país, que tinha, resumidamente, como princípio, estabelecer esse novo regime apenas na União Soviética e só depois exportar o modelo para outros países.
Além disso, Stalin tinha o desejo, na verdade a necessidade, de industrializar e modernizar a União Soviética como um todo. O final da década de 20 e o iniciozinho ali dos anos 30 vão ser marcados por essa intensa transformação na economia e na sociedade soviética. A partir de 1929, Stalin promoveu uma política de coletivização da agricultura que consistia na perda da propriedade privada da terra, e o governo iria gerir a quantidade e a forma que os produtores iriam produzir os seus grãos. Mas vai ser na industrialização que Stalin vai se destacar. Como ele mesmo disse em um de seus discursos, abre aspas, agora que destronamos o capitalismo e o poder está em nossas mãos, temos uma pátria e devemos defender a sua independência. Vocês querem que a nossa pátria socialista seja derrotada? Se não querem isso, devem dar um fim a esse atraso no prazo mais curto possível. Estamos 150 anos atrasados em relação aos países desenvolvidos. Precisamos superar essa distância em 10 anos. Ou fazemos isso, ou sucumbimos. Fecha aspas. Ele ia cumprir esse objetivo, não importa quantas pessoas precisassem ficar pelo caminho. E de fato, ficaram muitas. Mas seu objetivo foi cumprido. De acordo com Eric Hobsbawm, abre aspas, de 1929 a 1940, a produção industrial soviética, no mínimo, triplicou. Fecha aspas. Todo esse avanço econômico foi acompanhado de uma hipervalorização da imagem de Stalin, que se vendia praticamente como um ser superior dentro da União Soviética. Não é incomum vermos imagens, bustos, estátuas e referências a Stalin como o pai da nação ou como o salvador dos povos. Toda essa construção mitológica do líder máximo soviético vai ser marcada também pela violência e perseguição aos seus opositores. Durante a década de 30, por exemplo, vai acontecer o chamado Holodomor, que foi uma grande fome na Ucrânia que matou milhões de pessoas entre 1932 e 1933. Mas esse tema é bem complexo e delicado, então fica a minha sugestão para você ouvir o episódio sobre Holodomor do História FM, do professor Iclis Rodrigues, um beijo pro menino Iclis, inclusive, que ele fez uma entrevista muito legal com o professor Rodrigo Inhanhes, que é um cara especialista no tema e vale muito a pena você ouvir. Mas além disso, Stalin também mandava para campos de trabalho forçado, os chamados gulags, pessoas que eram contrárias às suas políticas ou que faziam oposição ao seu governo. Na prática, Stalin havia se tornado um ditador totalitário, que tinha como feito positivo levar a sua nação a status de potência mundial. Mas isso a um preço altíssimo. Quem define isso muito bem é, mais uma vez, o historiador Eric Hobsbawm, abre aspas. Stalin, que presidiu a resultante Era de Ferro da União Soviética, era um autocrata de ferocidade, crueldade e falta de escrúpulos excepcionais. Alguns poderiam dizer únicas. Poucos homens manipularam o terror em escala mais universal. Não há dúvida de que, sob um outro líder do Partido Bolchevique, os sofrimentos dos povos da União Soviética teriam sido minimizados e o número de vítimas menor. Fecha aspas. Rapaziada, como vocês podem ver, o Hobsbawm pegou pesado, tá? E foram palavras ditas por um historiador marxista, ou seja, reconhecendo a brutalidade e a violência do governo de Stalin. Mesmo sendo um dos principais personagens na vitória contra o nazismo, construir o seu governo sob esse legado de violência e terror teve o seu preço. Na década de 50, Stalin já mostrava sinais de que a sua saúde não estava indo muito bem. Mas ele desconfiava dos seus médicos e recusava muitos tratamentos, por ter medo de ser envenenado pelo seu próprio médico ou algo assim. No dia 1º de março de 1953, Stalin foi encontrado em sua casa, jogado no chão. Depois, descobriram que ele tinha sofrido um derrame cerebral. Colocaram ele em um sofá e o líder soviético permaneceu ali por mais de 3 dias, sendo alimentado pela boca, recebendo uma série de remédios e injeções para tentarem reanimá-lo. Stalin veio ao óbito no dia 5 de março de 1953, e os médicos afirmaram que a sua morte foi difícil e terrível. Até hoje existem suspeitas de que ele foi assassinado, mas é impossível comprovar essa tese.
O que sabemos de verdade é que o seu corpo foi embalsamado e enterrado no mausoléu de Lenin, na Praça Vermelha. O velório contou com milhares de pessoas que foram prestar uma última homenagem ao líder do país, e tinha tanta gente que aproximadamente 100 pessoas morreram pisoteadas em alguns episódios de aglomeração. Por outro lado, em pontos da União Soviética, a morte de Stalin foi comemorada por algumas pessoas durante um mês, chamando a atenção da polícia. Como eu falei no início do episódio, falar sobre Stalin é bem complexo, porque é um fato que ele foi um personagem ativo e importante para vencermos o nazismo, e ele foi um dos responsáveis por levar a sua nação a um salto econômico jamais visto na história. Mas a pergunta que fica é: a que preço, né? Vale a pena conquistar esses números, matando ou permitindo que milhões de pessoas morram nesse processo? Eu acho que nesse episódio aqui, você precisa muito mesmo ouvir outras fontes, tá bom? Não é somente com um podcast, com um autor, com um livro, que você vai conseguir ter informações o suficiente para ter uma perspectiva geral sobre a grande figura de Stalin. Procurem pessoas que costumam discordar da minha ótica e dá uma lida nos trabalhos delas, tá ligado? Ouve podcast dessa galera, ouve vários, porque não é esse conteúdo que vocês receberam de mim, ele é um conteúdo introdutório ou apenas para relembrar. Isso aqui não é, tá bom? Importantíssimo deixar claro. Isso aqui não é um martelo sendo batido definindo se Stalin era legal, se Stalin era ruim, se ele era bom. Não, nada disso. Seria muita prepotência da minha parte achar que eu conseguiria explicar uma vida de uma figura tão grandiosa, tão importante, em 30 minutos, né? Pelo amor de Deus. Enxergue esse episódio como uma porta de entrada para leituras, documentários, podcasts mais pesados. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu acho que você percebeu que eu tô mais rouco nesse episódio, mas isso é porque eu estou com Covid, rapaziada. Peguei a tal da Omicron e eu já pesquisei, não pega pelo microfone, então você não vai pegar por causa de mim, pode ficar tranquilo. Aqueles caras. Mas é isso, gente, por favor aí, compartilhe esse episódio, ele vai ser muito polêmico, vou me xingar muito, mas caguei também, honestamente, tô nem aí. E é isso aí. Gente, não se esqueça que se você compartilhar esse episódio, manda pra um amigo, tá? Porque, pô, você fala, tem um amigo meu que gosta de União Soviética, gosta de história, gosta de não sei o quê. Pô, manda pra ele, vê o que ele acha, que isso me ajuda muito. Quando um amigo divulga, é muito mais eficaz do que, sei lá, a pessoa vê aleatoriamente numa rede social. Mas se você quiser também postar numa rede social, eu agradeço demais. Se você postar lá no Instagram, marca o @História Meia Hora. E se você postar no Twitter também, por que não? Marca lá, @H30podcast. Não se esqueça que a melhor forma de você apoiar o História em Meia Hora é indo no Apoia-se, tá bom? Tem vários episódios exclusivos pros apoiadores e tem sorteio, vai ter Clube do Livro, tá chegando aí, vai ter Clube do Livro aí daqui a pouquinho, tem conteúdo diário no Instagram, cara, tem muita coisa legal, dá uma chance, passa lá, é apoia.se/História em Meia Hora. Se você quiser e puder me dar essa moral, eu agradeço demais. Mas muita gente pediu também pra eu fazer um Pix, né? Porque tem muita gente que fala, pô, Vitor, queria te ajudar, mas eu não quero compromisso, né? E tudo bem. Então, se você quiser, sinta-se convidadíssimo também pra mandar-lhe um belo de um pixinho. O meu pix é um e-mail, tá? historiaemmeiahora@gmail.com, tá bom? Gente, eu também tenho outros podcasts. É o História pros Brother, que é de história e de humor também. E eu também tô fazendo podcast pra aquela revista Aventuras na História. Joga aí no seu Spotify, na Apple Podcast, essas coisas que tem por lá também, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado, um beijo. Até semana que vem. Eu não vou gritar. E valeu! Caralho, tosse de velho.